amar e Ele nos ouve, Ele nos incendeia, Ele nos enche de graça e de poder e de amor para a glória do Seu nome. Glória a Jesus. Por que nós não fazemos mais uma oração para agradecer a Deus por esse período de louvor e adoração? Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor recebe, Senhor Pai, desde o trono da Tua glória, a adoração do Teu povo, Jesus. E nós queremos Te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, Jesus. E Te dar, Senhor Pai, nesse culto o primeiro lugar, Pai. A Ti o primeiro lugar, Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti toda a adoração, Senhor. Não existe ninguém aqui, Senhor Pai, que mereça o louvor, a honra e a glória, só o Senhor. É só o Senhor, Pai, que pode falar ao nosso coração, é só o Senhor que pode transformar a nossa circunstância. E por isso, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, nós já adoramos o Teu nome. Porque como diz o hino, Pai, alguém cantou, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, ó Pai. A Tua palavra fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando se encontraram na frente do problema, ele fala assim, olha, Deus é poderoso para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós continuamos na mesma postura, do mesmo jeito, porque só Deus merece honra e adoração do Seu povo, Senhor. Então fica conosco aqui, Jesus, através da Tua palavra, nós daremos a honra, a glória e o louvor para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, por gentileza. E você aqui e aí em casa, abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Um salmo de Davi muito conhecido. Salmo de número 139. Eu quero compartilhar com você essa leitura. Se você está aí pela internet, abre do lado aí a sua Bíblia, um app. Nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 139, vai ser uma bênção. Eu gostaria de justificar a ausência do pastor José Luciano, que trabalha e faz esse trabalho aqui todas as tardes. Ele está em viagem com a sua esposa, desfrutando de um descanso no dia de hoje. Portanto, nós estamos aqui fazendo as vezes dele. Pelo que eu peço que a igreja ore pelo nosso irmão, porque ele é uma bênção para as nossas vidas. Amém? Agradeço também a oportunidade que o nosso pastor nos dá por estarmos aqui, e eu sempre agradeço a ele pela oportunidade que ele dá para a gente, que é mais jovem, e estamos aqui fazendo o ministério e executando a obra do Senhor, porque alguém com visão de Deus e com amor de Jesus no coração nos deu oportunidade. Então nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor. E se você tem alguém aí, no seu conhecimento, passando por alguma dificuldade, e ele está com dificuldade de levantar a mão e adorar, eu gostaria que você mandasse para ele esse link aí agora, para a gente compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com ele, em nome de Jesus. O Salmo 139, irmãos, que nós vamos ler, nós vamos meditar em alguns versículos dele durante o percurso desse salmo, durante todo esse hino que Davi escreveu. Davi escreve esse hino debaixo de uma perspectiva de que ele estava contemplando aquilo que existia de mal na vida dele e do lado de fora. Ele estava observando a iniquidade da vida dele e dos homens. E ele começa esse salmo, e é justamente aqui que a gente começa a nossa leitura também. Ele inicia esse salmo entrando na presença de Deus em adoração, em reconhecimento de quem ele era. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos, de que a gente não recebe uma bênção? É porque a gente chega na presença de Deus, sendo Jacó, fingindo que somos Esaú. A gente chega na presença de Deus fingindo que somos outra pessoa. Nós entramos na presença de Deus porque Jesus Cristo abriu o caminho. Nós entramos na presença de Deus no nome dEle, mas nós precisamos de reconhecer diante do Senhor quem nós somos. Para poder receber essa bênção de entrar na presença de Deus no nome de Jesus, primeiro nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos do nome de Jesus. Davi começa o seu salmo falando assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Senhor, o Senhor já olhou lá dentro de mim e o Senhor sabe quem eu sou. A maneira como ele entra na presença de Deus nesse salmo é reconhecendo quem ele era diante do Senhor, porque ele sabia que para o Senhor estava patente todas as coisas. Olha, meu irmão e minha irmã, entre na presença de Deus adorando ao Senhor, mas saiba que para Ele está patente todas as coisas, que nada está escondido aos olhos de Deus. Ele continua: Tu conheces o meu aceitar e o meu levantar. Aí ele fala
que não simplesmente Deus conhecia ele no caráter, mas Deus conhecia ele na conduta. O Senhor, olha, o Senhor está vendo o meu sentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. E aqui fica bonito a gente observar, principalmente aos casados há mais de 5, 6 anos, os jovens casados também já têm essa experiência, de que quando você está com o seu cônjuge, só de você olhar para o rosto dele, você já sabe o que ele está pensando, não é verdade? Você fala assim, eu já sei que minha esposa está pensando ali. Eu já sei se ela gostou, se ela não gostou, se alguma coisa, se ela está pensando em alguma coisa preocupante, se ela está dando risada de alguma coisa que ela viu. Só olhando você já consegue identificar, você já consegue perceber aí no versículo 2 que de longe ele entende o meu pensamento. Olha, se de longe, se a gente da convivência humana consegue perceber o que a outra pessoa está pensando pela convivência, imagina o Senhor observando e de longe vendo que os nossos pensamentos são os que são. Então, em primeiro lugar, ele nos conhece pelo nosso caráter. Em segundo lugar, ele conhece pela nossa conduta. E aí ele continua falando, ele fala agora de uma certa proteção que ele tem do Senhor. Cercas o meu andar e o meu deitar. Nessa minha conduta, nesse meu caminhar por aí, eu estou cercado pelo Senhor. Porque o Senhor conhece todos os meus caminhos. Ele entende os meus pensamentos e também ele me ajuda e me cerca e conhece todos os meus caminhos. O Senhor está guardando o salmista, tanto aquilo que ele tem de conduta quanto de caráter, mas também aquilo que ele está se dispusendo a fazer, o Senhor está o guardando. E aqui é que a história começa a ficar mais profunda ainda na intimidade. Porque esse Senhor, tu me sondaste e me conhece, pode ser uma coisa de convivência, pode ser uma coisa de andar junto, mas aí ele pega no versículo 4, ele termina com a história. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis Senhor, que tudo o Senhor conheces. Às vezes a gente fica pensando, se o Senhor soubesse da minha situação, o Senhor entraria com providência na minha vida. Ainda antes de você falar, o Senhor já viu. Ainda antes de você abrir a sua boca, o Senhor já tudo conheceu. Ele sabe o que te aflige, Ele sabe aquilo que é passageiro na sua vida, Ele sabe quando você está preocupado arrancando os cabelos só por uma fase, mas Ele sabe também quando é sem precedentes, que Ele entre na sua vida e mude a sua situação para a glória do nome de Deus. E Ele continua dizendo, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a sua mão. Fala de proteção ao redor e por cima. Fala de que o Senhor está cercando o salmista por ao redor e por cima ele põe a sua mão abençoando ele. Ele começa desde o início mostrando que não só o Senhor o estava vendo, não só o Senhor via quem ele era, não só o Senhor via a sua conduta, mas agora ele percebia e sentia a mão de Deus sobre ele, porque nem mesmo ele precisava de abrir a boca para que o Senhor tudo conhecesse. Nem mesmo seria necessário abrir a boca para que o Senhor tudo visse. E aí ele chega num momento de exaltação. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Olha, irmão, quando eu penso no Senhor, como eu penso como Ele me ama, como Ele me cerca, como Ele me cuida, como Ele me ampara, como Ele me segura quando eu estou para cair, como Ele me levanta depois que eu caí, como Ele me ajuda nas minhas dificuldades, como Ele está ao meu lado todo o tempo, como Ele me dá a oportunidade de servi-lo, como Ele me chama para trabalhar para Ele, como Ele entra na minha casa e abençoa a minha casa. Tal conhecimento para mim, saber disso para a minha alma e para a minha vida é maravilhosíssimo. Tão alto que eu não posso atingir. Isso é tão maravilhoso para mim que chega, como é que ele consegue? Como é que o Senhor consegue dar conta de tanta coisa? Porque quando eu olho para os meus problemas e eu falo assim, poxa, eu não consigo sair disso sozinho, mas o Senhor vai lá e Ele dá conta dos meus problemas. Ele dá conta das minhas dificuldades, porque Ele é todo poderoso e eu não. Ele pode todas as coisas e eu não posso.
E aí ele começa a confabular no seu pensamento e fazer perguntas. Para onde eu me irei então do Senhor? Para onde que se eu vai? Vamos lá, vou fugir então. Para onde é que eu vou? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Qual que é o lugar que eu consigo me esconder de Deus? Qual que é o lugar que eu consigo me esconder dos seus olhos de chamas de fogo e da sua mão poderosa, que com braço forte e mão estendida livra o seu povo? Aonde é que eu consigo me esconder da misericórdia de Deus? Onde é que eu consigo fugir do seu amparo? Para onde é que eu vou? Para onde que eu fujo que ele não me veja mais, que eu esconda da sua face? Aí ele começa a dizer, se eu subir ao céu, o Senhor está ali. Olha, se eu for acima de todas as alturas, lá o Senhor está. Por quê? Porque lá é a morada dele. Mas aí ele continua assim, mas se eu fizer do Seol a minha cama, e o Sheol aí alguns traduzem por abismo, mas literalmente significa as partes mais baixas da terra, onde o judaísmo entendia que era o inferno. E ele fala assim, se eu fizer a minha cama no inferno, se eu colocar a minha cama lá embaixo no inferno, eis que até ali tu estás também. Até no lugar mais baixo da sua vida, irmãos, até no momento mais ruim da sua conduta, até naquilo que você faz que não glorifica o Senhor está ali, vê e te guarda. Podia ter sido muito pior, e essa palavra é para alguém, podia ter sido muito pior, quando você tomou aquela decisão de andar longe dos caminhos do Senhor, podia ter sido muito pior, mas o Senhor estava ali para te guardar. O Senhor esteve ali para te sustentar com a sua mão. E ele, olha, se eu tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, se eu for bem para longe, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Até ali tem caminho para mim. Até ali tem instrução para mim. Até ali a tua mão me segura. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Olha, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar no escuro, porque diz que as trevas é onde não habita Deus. Olha, aí se eu for para o escuro, como ele está ao meu redor? Se eu for para um lugar escuro, como ele está ao meu redor e me seca, e a sua mão está diante de mim, aonde eu estiver vai ser luz em volta. Você não glorifica o nome de Deus por isso? Que não há lugar que você consiga estar em escuridão, porque ele te cerca, e lá onde, se você estiver no meio da escuridão, é luz em volta de você. Se você estiver num lugar onde tão afastado de Deus que tudo seja escuro, lá é luz para você, e Deus te guarda para a glória do seu próprio nome. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será em volta de mim, nem ainda nas trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não importa o momento, não importa a circunstância onde eu esteja, não importa se eu esteja no cume da montanha ou no vale, Deus permanece o mesmo. Deus permanece poderoso, Deus permanece fiel, Deus permanece leal, Deus permanece o seu amigo e Deus te ajuda em qualquer momento da sua vida para a glória do seu nome. E aí ele começa falando que isso não é uma coisa nova. Isso não começou agora na caminhada dele com Deus. Sabe, tem gente que fala assim, eu estou numa fase tão boa com Jesus, mas isso não começou agora não, irmão. Tem gente que fala assim, poxa, eu estou agora, parece que a amizade minha com Jesus estreitou, a sua com ele sim, mas a dele foi estreita com você já faz muito tempo. Quando Jeremias fala lá na sua palavra, ele fala assim, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O Senhor apareceu muito tempo, e quando ele falou que, quando há muito tempo ele apareceu para mim, ele já fala assim, olha, eu te amo com amor eterno. Antes que você soubesse que eu te amava, eu já te amava. Quando você olha então no Novo Testamento, a gente está estudando a carta aos Efésios, fala assim, olha que Jesus se entregou por nós quando a gente ainda estava nos nossos delitos e pecados, quando a gente ainda estava longe. Quando a gente estava perdido, já existia um trabalhar de Deus ao nosso favor, para que nós chegássemos aonde estamos hoje. Isso não é novo. E o salmista confirma isso aqui nesse salmo. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor já estava trabalhando.
O Senhor já estava checando para ver se os tecidos dos meus órgãos estavam sendo costurados da maneira certa, entretecidos da maneira certa. O Senhor estava checando já o pH da água no ventre da minha mãe. O Senhor já estava observando já a formação do meu cérebro lá dentro. O Senhor já estava checando e contando as espinhas dorsais das minhas costas, vendo se todas as vértebras estavam nascendo no lugar certo. O Senhor já sabia cada um dos defeitos de fabricação que eu teria, que quando eu saísse para fora, eu ia olhar para aquilo e ia glorificar o seu nome, porque o Senhor estava me guardando até mesmo naquilo. O Senhor já via todas as coisas, e Ele já contemplava todas essas coisas, e Ele falou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Há muita gente que conta muita história a respeito de Davi. Alguns falam que Davi foi um filho bastardo de Jessé, que nasceu de um relacionamento fora do casamento. Outros falavam que era só porque era o mais novo mesmo que ele ficava naquela situação. Mas seja qual for, aqui serve para você, que acha que você é um acidente, que acha que você não devia ter nascido, que você acha que os seus pais não te queriam, que você é fruto de um abuso, um fruto de alguma coisa. Olha, foi de um modo terrível, mas maravilhoso que você foi formado. Foi uma coisa terrível, mas foi uma coisa maravilhosa que você foi formada. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Tudo que o Senhor faz é bom, e a minha alma sabe disso muito bem. Quando eu olho para a minha vida, eu sei que o Senhor fez foi bom. A circunstância pode ser ruim, mas a vida é boa, porque foi o Senhor quem fez. E eu estou glorificando o teu nome nessa noite. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E aí ele começa a falar assim: a minha história, o Senhor escreveu. Os meus dias, foi o Senhor quem disse como eles seriam. Aquilo tudo que para mim eu vou tendo surpresa, para o Senhor não é, o Senhor já sabia, o Senhor já estava vendo. Quando ainda nenhuma dessas coisas havia, o Senhor já sabia de todas elas. E quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E ele começa a falar agora que ele por causa dessa proximidade com o Senhor, ele começa a observar aqueles que estão longe do Senhor e começa a ficar com raiva deles. Você vê como a palavra de Deus tem sido atacada nos dias de hoje? Como aquilo que o Senhor faz tem sido atacado nos dias de hoje? Quando você olha para um salmo desse e vê a respeito da formação de uma criança ainda no ventre, e as pessoas agora voltando para tirar crianças ainda não nascidas de dentro do ventre de mulheres, mulheres lutando pelo direito quanto ao seu corpo. Ele fala assim: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Homens que só querem a maldade. Senhor, quando eu estou contigo eu estou bem, mas esses homens de maldade e de sangue, eles falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eles, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Sabe o que acontece quando você começa a se aproximar do Senhor, irmãos? Aqueles que querem andar longe do Senhor te dão raiva. Você começa a ficar com raiva deles. Começa a ficar com raiva da conduta daqueles que querem andar longe do Senhor. Aborreço com os ódios completos, tenho por inimigos eles. Mas aí no final ele fala assim: olha, mas eu estou falando de mal dos outros aí. É como se ele tivesse dado uma parada e falasse assim: eu estou falando muito mal daqueles que estão longe de ti. Eu estou ficando muito abusado por aqueles que andam longe de ti. Ele fala: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Você tem coragem, irmão, de pedir para o Senhor, enquanto você o adora, para Ele sondar o seu pensamento, para Ele conhecer se em você há algum caminho mau? Fala: Senhor, mas é o seguinte, eu estou aberto aqui, eu estou aqui pronto para ser corrigido, aberto às reformas que o Senhor quer fazer na minha vida e na minha alma. Estou pronto para a transformação que o Senhor quer trazer em mim. Eu estou aqui na direção que o Senhor quer para que haja uma mudança na minha vida. Eu desde o começo estou falando que o Senhor conhece desde o caráter da conduta, mas agora é o seguinte, olha, o Senhor sonda, conhece eu ainda mais, prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe o que você pensa.
O Senhor sabe que muita coisa do que você pensa lhe traz dor. O Senhor sabe que muita coisa do que você pensa lhe traz aborrecimentos profundos. E esse final de tarde o Senhor escolheu para tocar nessa ferida da sua alma. Porque Ele está sondando, Ele está mostrando o que é que você precisa mudar. A primeira coisa, use toda essa história de que Deus lhe contou a seu respeito hoje e perdoem aqueles que têm uma história semelhante à sua. Ouça a história que Deus contou a seu respeito hoje e mude a maneira como você enxerga aqueles que têm uma história semelhante à sua, que também de uma maneira terrível foram entristecidos pelo Senhor, que também Deus está cuidando deles, mesmo nesse lugar de trevas que eles querem andar agora. O Senhor está lá guardando e a sua oração vai mover o braço de Deus para trazê-los para perto de volta. Quantas famílias quebradas, irmãos, e pais por anos orando, enquanto eles estavam lá colocando a cama deles no Seol, indo até o fim das extremidades do mar. Mas você viu, e hoje nós glorificamos a Deus, Deus os trouxe de volta. Deus os colocou de volta no seio da igreja, e nós estamos glorificando a Deus. Deus há de cumprir essa promessa naqueles outros que ainda não aconteceu também, para a glória do seu nome. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma coisa ruim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho que não presta, que não está bom. Muda essa vereda e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, em outro salmo, se não me engano, por volta de número 70, ele chega na presença de Deus e fala assim: olha, Senhor, eu estava com muita raiva dos ímpios, porque eles estavam prosperando. Eu estava com muita raiva por causa que quando eu olhava a minha situação e a situação dos outros, que não te servia, estava muito melhor. Mas então eu entrei no teu templo e eu vi o fim deles. Em outro salmo, no salmo de 24, número 24, que a gente cantou aqui sobre o Rei da Glória, ele chega e fala assim, versículo 3, se eu não me engano, ele diz assim: Senhor, quem pode subir no teu santo monte? E quem pode entrar no teu santo lugar, no teu santo templo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E ele começa a falar assim: olha, eu estou tentando buscar estar dessa maneira, estar nessa conduta, estar andando desse jeito em santidade, para poder adorar a Deus, para poder entrar no seu santo templo. No Salmo de número 23, quando depois de toda aquela história que ele conta do cuidado de Deus, e a maioria dos teólogos acreditam que aquele salmo é o salmo que começa no pasto e termina de quando ele é ungido rei, porque no meio do caminho ele fala assim: o Senhor prepara para mim uma mesa diante na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda, exatamente como acontece quando ele volta do pasto e está todo mundo esperando e ninguém senta na mesa para ele comer, e todo mundo olhando com ele com raiva, com fome. Número 2, agora o mais novo vai ser rei. Que história é essa? E ele termina aquele salmo, e você acha que ele vai cantar o hino da irmã, quem me viu passando a prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Ele fala assim: não, certamente agora a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Outra tradução: para sempre. Olha o coração, irmão, daquele que quer adorar a Deus. Ele vê a bênção e fala assim: a bênção é um degrau para mim subir, chegar mais próximo do Senhor. A bênção não é para passar por cima de ninguém. A bênção é quando eu olho para Ele e eu vejo a maneira como Ele fez. Eu vejo Ele cuidando de mim em cada etapa da vida. Eu vejo Ele cuidando de mim longe, cuidando de mim perto, cuidando de mim no ventre da minha mãe, cuidando de mim antes de eu perceber que Ele cuidasse. E nós estamos nessa tarde, irmãos, reunidos aqui e aí pela internet, para adorar a esse Deus. Você tem motivos suficientes para adorar a Deus. Ainda que você fale assim: a minha circunstância é terrível, Will. Eu posso até concordar com você que na nossa perspectiva ela seja, mas ela não anula o fato de que você está vivo e essa circunstância está existindo para que Deus seja glorificado nela também. Glorifique a Deus.
Adore ao Senhor nessa tarde. Faça um propósito de se aproximar de Deus, olhando tudo aquilo que Ele fez. Olha, Jó, quando termina o seu cativeiro, Jó, quando termina tudo aquilo que ele passou na presença do seu algoz, Satanás, e ouvindo os seus grandes amigos dizerem que era culpa dele, ele fala assim: olha, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Perceba as circunstâncias que você passou. E olha como você vê o Senhor diferente hoje. Como antes você ouvia falar que Ele tirava da prova, mas agora você viu o Deus que tira o crente da prova. Antes você ouvia falar do Deus que mudava a circunstância, mas agora você já viu o Deus que muda as circunstâncias. Ele fala assim: eu falei do que eu não sabia, e quão pouco é o que nós ouvimos dele. Ele ainda reclama quão pouco a gente tem conhecido dele. Porque ele tem feito tanto, ele tem cuidado tanto, ele tem tratado tanto, ele tem salvado tanto, ele tem protegido tanto. E nós estamos aqui hoje maravilhados com a tua presença e com a sua graça, em nome de Jesus. Vamos orar mais um pouco, irmãos, adorar a Deus mais um pouquinho? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e eu peço para você, adore ao Senhor nessa tarde, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos, ó Pai, nós te glorificamos.